Olá, pessoal! Essa aula será sobre a combustão do metanol, etanol e sacarose. Para iniciarmos a aula, vamos à seguinte questão: qual da substância, metanol, etanol e sacarose apresenta maior valor energético por grama e pode ser utilizada como combustível para os veículos? Para responder essa questão, vamos primeiro realizar experimentos no laboratório virtual. Em seguida, vamos fazer os cálculos do calor de combustão e, por último, analisar os valores do calor de combustão das substâncias. Vamos seguir a seguinte sequência de experimentos. Primeiro, a combustão do metanol, segundo, a combustão do etanol e terceiro, a combustão da sacarose. Antes disso, vamos lembrar o que é uma reação de combustão. A reação de combustão é uma reação química entre o combustível e o comburente, que normalmente é o gás oxigênio. Na reação de combustão são produzidos óxidos e água. A reação de combustão é uma reação exotérmica, ou seja, libera energia. Vamos agora à combustão do metanol. Antes disso, vamos conhecer algumas propriedades do metanol. Ponto de fusão, menos 98 graus Celsius. Ponto de ebulição, 65 graus Celsius. Ponto de fulgor, 16 graus Celsius. Cor da chama, chama invisível. Estado físico a 25 graus Celsius, é líquido. A densidade é 0,792 gramas por centímetro cúbico. Vamos agora para o laboratório virtual realizar o experimento. Essa é a bancada do laboratório de calorimetria. Vou aqui selecionar a bomba calorimétrica e o metanol. Clico aqui na bomba calorimétrica para abri-la, retiro a bomba e desmonto essa bomba. Agora nós vamos pesar o metanol. Coloco o copinho na balança, zero a balança. A massa de metanol foi de 0,8122. Agora vamos montar a bomba aqui de novo e colocá-la dentro da bomba calorimétrica. Abro o Labbook, que é o caderno de anotações. Clico aqui no painel, salvo a temperatura inicial e agora vou fazer a ignição. Vou clicar nesse relógio para acelerar o tempo. Vou aqui abrir o gráfico para observarmos a variação de temperatura. Podemos perceber que a temperatura está aumentando. Vamos encerrar o experimento quando a temperatura estiver estável. Bom, ela já está variando pouco a temperatura. Clico aqui no Stop. Abrindo o Labbook, temos que a temperatura inicial era 24,993 e a temperatura final 26,772. Vamos agora voltar para os slides. Como já realizamos o experimento,
Podemos agora calcular o calor de combustão do metanol. Primeiro, vamos fazer o cálculo da variação de temperatura, ΔT. A variação de temperatura é dada por temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final foi de 26,772 graus Celsius. A temperatura inicial de 24,993 graus Celsius. Fazendo os cálculos, temos que a variação de temperatura é igual a 1,779 graus Celsius. Antes de fazermos o cálculo do calor de combustão, precisamos de alguns dados. Massa molar do metanol, 32 gramas por mol. Massa pesada de metanol, 0,8122 gramas. Capacidade calorífica da bomba calorimétrica, representada por C, bomba, é igual a 10,310 kJ por grau Celsius. O calor de combustão é dado pela seguinte fórmula: ΔH de combustão igual a capacidade calorífica da bomba vezes a variação de temperatura dividido pela massa. Substituindo os valores na fórmula, temos que o calor de combustão do metanol é igual a 22,582 kJ por grama. O valor tabelado é de 22,7 kJ por grama. A reação de combustão do metanol é a seguinte: 1 mol de metanol reagindo com 3 meios de mol de gás oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico mais 2 mols de água mais energia. Pela reação, podemos perceber que é produzido 1 mol de gás carbônico por 1 mol de metanol. O ΔH de combustão do metanol é 22,7 kJ por grama. Vamos agora para a combustão do etanol. Algumas propriedades do etanol. Ponto de fusão, menos 114,3 graus Celsius. Ponto de ebulição, 78,4 graus Celsius. Ponto de fulgor, 15 graus Celsius. Cor da chama, azul amarelada. Estado físico a 25 graus Celsius, líquido. Densidade, 0,789 gramas por centímetro cúbico. Vamos agora realizar o experimento. Vamos agora realizar a combustão do etanol. Então, aqui está o etanol. Vamos pesar ele. 0 aqui a balança. Bom, a massa de etanol foi de 0,7775. Monto aqui a bomba e coloco dentro da bomba calorimétrica. Clico no Labbook. Vamos salvar a temperatura inicial e aqui no botão Ignite para fazer a ignição. Vou clicar aqui no relógio. E aqui abrir o gráfico. Só paramos o experimento quando a temperatura estiver estável, variando bem pouco. Bom, já está estável. Podemos parar. Agora vamos abrir o Labbook. A temperatura inicial foi de 25,007 e a final 27,237.
Vamos agora voltar aos slides. Como já realizamos o experimento da combustão do etanol, podemos agora fazer o cálculo do calor de combustão do etanol. Primeiro, fazendo o cálculo da variação de temperatura, ΔT. A temperatura final foi de 27,237, a temperatura inicial 25,007. Fazendo os cálculos, temos que a variação de temperatura é igual a 22,23 graus Celsius. Antes de realizarmos o cálculo do calor de combustão, precisamos de alguns dados. Massa molar do etanol, 46 gramas por mol. Massa pesada de etanol, 0,7775 gramas. Capacidade calorífica da bomba, representada por C bomba, é igual a 10,310 kJ por grau Celsius. O ΔH de combustão do etanol é dado por capacidade calorífica da bomba vezes variação de temperatura dividido pela massa utilizada. Substituindo os valores na fórmula, temos que o calor de combustão do etanol é 29,570 kJ por grama. O valor tabelado é 29,7 kJ. A reação de combustão do etanol é a seguinte: 1 mol de etanol reagindo com 3 mols de gás oxigênio, formando 2 mols de gás carbônico, mais 3 mols de água, mais energia. Pela reação, podemos perceber que são produzidos 2 mols de gás carbônico por 1 mol de etanol. O ΔH de combustão é 29,7 kJ por grama. Vamos agora à combustão da sacarose. Algumas propriedades da sacarose. Ponto de fusão, 185 graus Celsius. Estado físico a 25 graus Celsius sólido. Densidade 1,57 gramas por centímetro cúbico. Vamos agora realizar o experimento. Vamos agora realizar o experimento da combustão da sacarose. Aqui eu já selecionei o recipiente. Vamos pesar. Coloco o copinho aqui na balança, zero a balança. Agora vamos colocar a sacarose. A massa de sacarose é de 0,9950. Vamos montar aqui a bomba. Abrir o Labbook. Salvar a temperatura inicial. Clico no botão Ignite para fazer a ignição. Vou aqui no relógio para acelerar o tempo. E aqui no gráfico para observarmos a variação de temperatura. Vamos encerrar o experimento quando a temperatura estiver estável. A temperatura já está variando pouco, podemos encerrar. Vou abrir aqui o Labbook. A temperatura inicial é de 24,994 e a final de 26,564. Vamos agora voltar aos slides. Agora que já realizamos o experimento da combustão da sacarose, podemos fazer o cálculo do calor de combustão. Antes disso, vamos fazer o cálculo da variação de temperatura, ΔT. A temperatura final foi de 26,564 graus Celsius. A temperatura inicial foi de 24,994 graus Celsius.
Fazendo os cálculos, temos que a variação de temperatura é igual a 1,57 graus Celsius. Antes de fazermos os cálculos do calor de combustão da sacarose, precisamos de alguns dados. Massa molar da sacarose, 342,3 gramas por mol. Massa da sacarose pesada, 0,9950 gramas. Capacidade calorífica da bomba, 10,310 kJ por grau Celsius. Agora vamos fazer o cálculo do calor de combustão da sacarose. Novamente vamos utilizar a fórmula ΔH de combustão é igual a capacidade calorífica da bomba vezes variação de temperatura dividido pela massa. Substituindo os valores na fórmula, temos que o calor de combustão da sacarose é 16,268 kJ por grama. O valor tabelado é de 16,462 kJ por grama. A reação de combustão da sacarose é a seguinte: 1 mol de sacarose reagindo com 12 mols de gás oxigênio, formando 12 mols de gás carbônico, mais 11 mols de água, mais energia. Pela reação, podemos perceber que são produzidos 12 mols de gás carbônico por 1 mol de sacarose. O ΔH de combustão é 16,462 kJ por grama. Agora que já realizamos os experimentos e os cálculos, podemos voltar à questão inicial. Qual da substância metanol, etanol e sacarose apresenta maior valor energético por grama e pode ser utilizada como combustível para os veículos? Vamos então comparar as entalpias de combustão. Podemos observar que os valores calculados das entalpias de combustão eram próximos dos valores tabelados. Vamos utilizar na comparação os valores que foram calculados durante a aula. ΔH de combustão do metanol, 22,582 kJ por grama. ΔH de combustão do etanol, 29,57 kJ por grama. ΔH de combustão da sacarose, 16,268 kJ por grama. A substância que apresenta maior entalpia de combustão, ou seja, maior valor energético por grama, é o etanol. O ΔH de combustão do etanol é 29,57 kJ por grama. Agora algumas questões para você responder. Por que a sacarose não é utilizada como combustível para os veículos? A dica: analisar o estado físico da substância a 25 graus Celsius. Entre o metanol e o etanol, qual é o que fornece maior quantidade de energia por grama? A dica é comparar os valores de ΔH de combustão em kJ por grama. Compare os preços de 1 kg de sacarose, etanol e metanol. A dica é pesquisar os preços do litro ou quilo da substância. Utilizar os valores da densidade da substância para comparar os preços com a mesma unidade, no caso, o quilo. Calcule a quantidade de energia fornecida por 1 kg de cada substância. A dica: utilizar os valores de ΔH de combustão em kJ por grama, transformar a quantidade de 1 kg em grama. Os cálculos podem ser feitos por regra de 3 simples. Qual da substância fornece maior quantidade de energia por menor preço? Comparar os valores de ΔH de combustão em kJ por quilo e o preço do quilo de cada substância. Calcule o ΔH de combustão de cada substância, expresso em kJ por mol. A dica é utilizar o ΔH de combustão, kJ por grama, e a massa molar da substância, grama por mol. Os cálculos podem ser feitos por regra de 3 simples.
Compare a quantidade de energia produzida pelo metanol, etanol e sacarose por mol de CO2 liberado. A dica: utilizar a reação de combustão e os valores de entalpia. Bom, essa foi a aula da combustão do metanol, etanol e sacarose. Até uma próxima aula.